eu sou o Machado e esse é o Bem Viver, o podcast devocional do Novas Narrativas. E aí, como é que você tá? Como é que foi essa semana? Conta pra mim aqui. Que bom estar com você novamente, voltar aqui a esse podcast. Chega mais que chegou aquela hora da gente bater aquele papo semanal, aquela nossa reflexão que inspira a nossa semana, que traz novas perspectivas, que ajuda a gente a lembrar que nós não estamos sós. Então eu espero que essa devocional de hoje seja uma boa companhia, seja de alguma forma uma reflexão que mexa aí um pouco com você de uma forma boa, né? Claro, sempre nessa torcida. Mas antes da gente começar, eu queria deixar 2 recadinhos para você. O primeiro, da nossa lojinha, a lojinha do Novas, que você já sabe que tá linda, cheia de produtos novos, tem camiseta, tem boné, tem caderno, tem um monte de coisa legal e eu acho que você não devia perder a oportunidade de passar lá e, se é parte da nossa comunidade, também fazer parte desse momento de adquirir a peça que tem mais a ver contigo e que mostra um pouco do nosso estilo, um pouco desse lifestyle evangélico progressista, seja lá o que isso queira dizer. E você já deve ter visto também no Instagram do Novos que a gente vai ter encontros por todo o Brasil, começando por Curitiba no próximo mês. Eu tô animadíssimo para o que vai rolar durante esses próximos 5 encontros, tanto em 2025 quanto em 2026. Você já deu uma olhada para saber se tem algum encontro perto de você? Bom, além de Curitiba, a gente tem Rio de Janeiro, Aracaju, São Paulo e Brasília, que vão receber encontros do Novas, juntando gente de todos os lugares do Brasil. E aí, olha, tá na hora de você escolher onde vai ser o melhor encontro para você, qual é o que você quer participar. A gente começa esse por Curitiba agora no mês de setembro, então se você quiser colar com a gente em Curitiba já, tem que se preparar porque é do dia 26 ao dia 28 de setembro. Mas fica tranquilo, porque se você quiser comparecer no Rio de Janeiro, é nos dias 24 a 26 de outubro que a gente vai se encontrar. Mas ano que vem tem mais. Se essas 2 cidades estiverem longe de você, passa no Instagram do Novos que você vai saber mais sobre essas datas e esses encontros que você não pode ficar de fora. Chegando a hora da reflexão, eu quero perguntar: alguém por aí com crise de fé? Se você estiver nessa, então puxa uma cadeira, joga um detergente nessa esponja, nessa bucha, arruma esse quarto, tira aí todos os cabides do armário, ou então preste atenção no caminho se você estiver dirigindo, mas vem comigo nessa conversa entre amigos sobre um assunto que nem sempre é tão fácil de conversar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Minha primeira lembrança dessa canção é a impressão de que o cantor, Gilberto Gil, estava cantando falhar de forma errada. Na minha cabeça de criança, não fazia muito sentido um adulto, que àquela altura era ministro da Cultura do Brasil, usasse falhar em vez de falhar. Mas me intrigou mais ainda que aquele cantor estivesse falando sobre fé sem ser evangélico. Como minha primeira definição de fé se deu numa igreja evangélica, fazia mais sentido pensar fé a partir desse ponto. A religião, a minha religião. Eu havia aprendido que ser cristão era a forma certa de crer, de viver e de pertencer a uma comunidade. Eu achava que ser católico não era muito bom porque minha mãe já havia sido católica e o relato de conversão dela diz muito sobre deixar para trás os santos, as rezas, o ato de se benzer ao passar diante de uma igreja, ou de se controlar para não soltar um Nossa Senhora como expressão de surpresa. Por algum motivo, aquela não era mais a pertença religiosa da minha mãe, e eu pensei que também não poderia ser a minha. Eu cresci com pessoas de outras religiões na escola e também na minha vizinhança. Em frente à minha casa mora até hoje uma família que professa uma fé de religião de matriz africana. E a gente nunca teve muito contato, além de um cumprimento ou outro com eles. Eu entrei uma vez nessa casa que tinha um muro e portão branco e fiquei com muito medo de passar por baixo daquele vaso que ficava acima do portão. Era o aniversário de um dos filhos da mãe Solange. E eu me lembro de sentir que eu não devia estar ali, ainda que ninguém tivesse me dito isso explicitamente. Talvez por isso mesmo nós não sejamos vizinhos tão próximos assim. Naquela época, como eu estava dizendo, era difícil entender a fé em outros quintais. Eu só ouvia meus pais dizerem que eles eram macumbeiros. Não só eles, como o nosso outro vizinho, o seu Salvador. Ele era um homem idoso, e os poucos cabelos que lhe restaram eram brancos.
Me lembro que ele tinha uma tosse muito específica com um pigarro que denunciava os anos de cigarro que ele já havia abandonado. Ele estava sempre por ali, na frente do seu portão, sentado à pedra que ficava junto a ele, trocando ideia com os vizinhos de camiseta, bermuda e chinelo. Quase sempre vivendo como uma pessoa normal, como todas as outras. O muro da casa e do terreiro de seu Salvador está colado ao lado direito da casa dos meus pais. Quando aconteciam as giras, eu e a minha irmã íamos para a cozinha ouvir os sons que vinham do outro lado do muro. E tentávamos interpretar e repetir ao mesmo tempo que sentíamos aqueles tambores fazerem o nosso corpo mexer entre o ritmo e a consciência, numa mistura de medo e mistério, de assombro e curiosidade. Eu não entendia que aqueles sons, aquelas roupas, aquelas festas também eram fé. Para mim, a fé era sobre acreditar em Jesus Cristo e se converter. E na verdade, eu nunca me imaginei sendo uma outra coisa que não crente, porque para mim não havia fé para além dessa compreensão. Se você aí também cresceu na igreja, talvez entenda o que eu estou dizendo. O tempo passou e foi no ensino médio, enquanto eu cursava produção cultural e nós estudávamos a produção de exposições culturais, que um professor dividiu seu desejo em organizar uma exposição sobre fé. Mais uma vez, esse assunto me pegando fora da igreja evangélica. Na ideia do Marcos, o meu professor, a cena que melhor abriria essa exposição seria a de um batismo, bem batista para o meu gosto, inclusive. Aquele momento em que o pastor desce a pessoa nas águas, que ressurge como nova depois daquele banho numa piscina. Apesar dele não ter religião, o Marcos sempre dizia que aquele era um momento muito bonito, marcante, que de alguma forma simbolizava para ele o que era fé. E essa não era a sua única ideia. E eu não pretendo também contar todas elas porque eu não sei se ele já realizou esse desejo ou se trocou por outros. O fato é que naquela aula, enquanto ele comparava o batismo às rezas, ao Círio de Nazaré, ao despacho na encruzilhada, ali, naquela escola, eu aprendi o que era espiritualidade. Eu aprendi que ela não era evangélica e que se apresentava a nós de muitas formas, por muitas narrativas. Ao modo que, mesmo que meu professor não fosse evangélico, era capaz de compreender atos genuínos de fé em diversas religiões e para além dela. Pensei pela primeira vez que a fé ultrapassava os muros da minha igreja e da minha denominação e da minha religião e da minha compreensão sobre o sagrado. Quanto mais eu vivo, menos eu sei sobre a fé. E talvez isso me faça continuar correndo atrás dela. Ainda bem que o conselho do Gil serviu como um guia por todos esses anos. Porque a fé não costuma falhar. Mas a religião, essa falha demais e falhou com muitos de nós. Falhou comigo e talvez tenha falhado contigo também. Faz muito sentido não se perceber a mesma pessoa depois de um trauma religioso, depois de ter sido excluído de uma igreja, de ter sido rejeitado pelas pessoas que antes eram sua família, ou enquanto você assiste a sua família de sangue concordar com os maiores absurdos, quando você percebe que um monte de coisas que te ensinaram como certo, na real era só um monte de fundamentalismo religioso. Quando você passa a discordar de uma leitura sobre a vida que só se dá a partir da religião, onde Deus é responsável por tudo, onde a opinião de uma pessoa que nem é crente precisa ser mediada pela perspectiva cristã que, enfim, entra numa ideia de que isso é certo e aquilo é errado. E de repente, você percebe que não enxerga mais o mundo daquele jeito. E depois que a gente enxerga as coisas por uma outra perspectiva, simplesmente não dá para desver. Tenho dito a muitas pessoas que compartilham comigo sobre suas crises de fé que esse é um ato de sanidade. É quando nos colocamos diante do que cremos e do que não cremos mais que podemos descobrir o que de fato faz sentido para nós. E é diante das nossas escolhas, nas encruzilhadas da vida, que nós encontramos sentido. E se é encruzilhada, perceba, isso diz que existem vários caminhos. E andando por esses caminhos que eles vão se pavimentando. A gente caminha e vai adiante, fazendo escolhas e colhendo experiências da nossa jornada. Crise é sempre uma oportunidade de mudança no nosso jeito de agir, de pensar, de crer,
de manifestar a nossa fé e de comungar também. É uma oportunidade para ajustar a direção do ser para o mais perto da pessoa que nós queremos nos tornar, na nossa relação com a nossa espiritualidade, com essa dimensão da nossa existência que está para além do nosso corpo. É essa necessidade que a gente sente de quê mesmo? Porque cada um de nós sente, pensa e vive de formas diferentes. Cada um sabe do que tem fome. Essa coisa de escolher não ir pra cozinha, sabe, assim, no final do dia, decidir que você merece fazer um pedido e depois de ter trabalhado o dia inteiro, e aí você olha a tela do aplicativo e se pergunta: hoje eu tenho fome de quê? Diante da nossa fome, da nuvem de ofertas diante de nós, precisamos nos perguntar: agora sinto fome de quê? Na vida que eu quero, eu não tenho medo de chamar minhas crises de fé para jantar. Eu encaro esses conflitos de peito aberto, pronto para me experimentar outra vez, de outros jeitos, percebendo que o sagrado, que a fé e que a minha espiritualidade pode ou não estar ligado a uma religião. Mas se eu pudesse deixar uma pergunta para você refletir ao longo dessa semana que começa hoje e essa crise aí? Essa mesmo, essa que te trouxe até aqui hoje, é uma crise de fé ou é uma crise com a religião? Eu não vou saber te responder, mas vou deixar você com a mesma canção que abriu esse episódio de hoje. Quem sabe você não aproveita esse spoiler do Gil. Até breve. Este episódio usou a música Andar com Fé, de Gilberto Gil. O Bem Viver é um podcast do Novas Narrativas Evangélicas. Toda a gente junta, construindo uma fé consciente, ativa e coletiva. Temos devocionais todo domingo no seu tocador de podcasts favorito. A apresentação e roteiro são meus, de Matheus Machado. A direção executiva eu divido com a Lulu Petersen. A coordenação de produção é da Evelyn Azeredo. A nossa coordenadora de comunicação é a Tayo Amaral. Nossa designer gráfica é Nick Ellert. Nossa social media é a Nath Almeida. O administrativo e financeiro fica por conta da Day Albuquerque. E a nossa edição é da Voz Ativa Produções. Até mais! Tchau, tchau!